Globalização é uma espécie de mercado financeiro mundial criado a partir da união dos mercados de diferentes países e da quebra de fronteiras entre esses mercados, que, graças à evolução dos meios de transporte e comunicação, intensificou a relação entre os países, aumentando o fluxo de mercadorias, capital e pessoas. Hoje em dia, não existe obstáculo para se conhecer o mundo, pois os meios de transporte que nos levam de maneira segura e rápida para qualquer canto do globo. Esses meios de transporte favoreceram também a migração e, associado aos meios de informação, começaram a atrair pessoas para continentes, países, regiões e cidades em busca de melhores condições de vida. O Brasil recebe um grande fluxo migratório dos países subdesenvolvidos, e as pessoas das regiões norte e nordeste do Brasil migram para o sudeste em busca de estabilidade econômica. Porém, como não estão tendo oportunidade de emprego, estão optando por um retorno às suas terras. Aqueles que ainda migram para a região sudeste acabam tendo suas esperanças baseadas nos meios de informações, pelos quais são compartilhados uma ideia de prosperidade econômica, como pode ser percebido em alguns imigrantes. Só que lá em Angola, nós conhecemos o Brasil pelas notícias. Lá passa tudo, não tem nada que eu possa falar que não conhecia o Brasil. Não conhecia assim, mas pelas notícias nós já conhecemos o Brasil. Meu nome é Lúcio, sou peruano, né? Nasci na República do Peru. E o motivo que me trouxe aqui foi porque conheci a minha esposa em um país até muito diferente de vocês, que é lá no Japão. Com 18 anos fui morar no Japão, logicamente nasci no Peru, e lá conheci a minha esposa, que era de Uberaba. Ela é brasileira, logicamente. Conheci lá, namoramos lá, fiquei noivo lá e vim embora para o Brasil para tentar, né, fazer alguma coisa aqui no Brasil. Não é difícil você abrir jornais e encontrar notícias sobre massa de imigrantes refugiados, como hoje acontece entre os países europeus, que algumas vezes podem acabar de formas trágicas, como o trabalho escravo. Em Uberaba e região, os imigrantes ao chegarem ocupam áreas privadas da economia, como dito pelo próprio prefeito Paulo Pial. Não, com certeza no setor privado. O setor público ele absorve pouco, por quê? Porque o concurso é a única forma de ingresso no serviço público. Claro, temporariamente pode ter para o professor, para o médico, uma mão de obra mais especializada. Então, esses imigrantes que vieram ultimamente, sobretudo do norte e do nordeste, aqui também tem haitianos, aqui também tem africanos, né, que vieram agora recentemente, mas a grande maioria, ou quase a totalidade, está presente na iniciativa privada. Nos casos em que há ilegalidade dos próprios imigrantes, podem sofrer danos sem a defesa proporcionada pelos documentos legais. Quanto ao aumento de criminalidade na questão dos imigrantes, como eu disse, né, os imigrantes não é uma figura forte na cidade. Mas quando ocorre, é feito um boletim de ocorrência e esses imigrantes, então, são extraditados aos países de origem. Os imigrantes ocupam cargos nas construções civis ou viram empresário. Inicialmente, a imigração que houve, né, vieram pessoas aqui para mexer com a parte de roupas, a parte de comércio, como é o caso dos libaneses, né? Vieram também inicialmente para a parte de móveis, como é o caso dos italianos. Então essa é uma imigração que veio gerar empresários na nossa cidade e estão todos aí estabelecidos. Como mão de obra, né, recentemente os imigrantes vieram para a cultura da cana e hoje eles vieram muito para a construção civil na nossa cidade e é claro que mistura a construção civil com o meio rural, são a maior empregabilidade dos imigrantes na nossa cidade. Bom, eu cheguei aqui, eu não trabalhava. Só que aí depois eu fui vendo a dificuldade das pessoas negras me procuravam para arrumar cabelo. Aí acabei entrando na profissão de cabelo. No começo, realmente, não foi nada fácil
até porque eu não tinha experiência com nada, o meu português não era dos melhores, então se torna um pouco difícil realmente você arrumar emprego. Mas mesmo assim consegui, trabalhei na Black & Decker, nós já tínhamos, hoje, graças a Deus, temos uma empresa, né, aqui em Uberaba, né, e estamos trabalhando nisso. Agora, no começo realmente temos certa dificuldade. Junto com a migração, Uberaba é exposto a vários pontos negativos, como a criminalidade, maior índice de moradores de rua, ocupação de cargos dos nativos e, consequentemente, estabilidade econômica, como é dito por um trabalhador do albergue. O objetivo da Casa de Passagem é acolher os moradores de rua da cidade, que já têm os vínculos rompidos, né, com as famílias, ou então tem muitos que são usuários de droga, e esses usuários de droga estão esperando vagas em clínicas de habilitação, né, em fazendinhas, né, comunidades terapêuticas. Aí eles ficam lá na Casa de Passagem. Também recebem os migrantes de outras cidades, alguns deles, por exemplo, que foram buscar emprego no estado de São Paulo, são de Mato Grosso, não conseguiram, aí estão voltando para Mato Grosso, então eles ficam, e não têm dinheiro, então eles acabam utilizando do benefício da Casa de Passagem, né, que tem o direito de você ficar 3 dias lá, com alimentação, banho. Os internos são responsáveis pela limpeza do ambiente, né, eles que fazem a limpeza dos banheiros, né, do ambiente. Mas eles têm tudo lá, né, de alimentação, e depois eles conseguem passagens de ônibus para outras cidades mais próximas do local de origem deles, né, para eles voltarem para a família. Assim, no albergue mesmo você vê que tem um morador do albergue lá que a mãe dele morreu de tanto beber, o pai dele se suicidou e ele só ficou em orfanato e depois foi jogado na rua com 18 anos de idade, né. Porém, para algumas pessoas entrevistadas, como Reginaldo, pintor, não houve preconceito. Em alguns casos, até o incentivo para exercerem sua profissão. Nada de preconceito não, porque geralmente a arte tem um poder, desde a classe mais alta, média, de todos os níveis. E, pelo contrário, muitos valorizaram, porque fala que o artista que é do Nordeste digamos que ele tem mais tempo para decidir o que ele quer fazer da vida. Ele não foca direto em várias coisas. Ele tem um tempo para o que gostar.